de Deus que nos acompanha aqui no grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Com a liturgia de ontem, a festa do batismo de Jesus, iniciamos o tempo comum, o ministério de Jesus na Galileia. A Galileia está na região norte de Israel. Marcos nos coloca em uma das cidades mais importantes da Galileia, Cafarnaum, que ficava numa rota muito importante na comunicação com Damasco. Num sábado, Jesus entra na sinagoga e começa a ensinar. Mas Marcos não diz qual foi o ensinamento. O que interessa a Marcos é falar da reação do público, dos ouvintes. As pessoas ficavam maravilhadas com o ensinamento de Jesus, porque ele ensinava com autoridade e não como os escribas. É curioso, pois os escribas não eram pessoas despreparadas e ignorantes, que diziam qualquer bobagem durante a pregação. Eles tinham uma longa formação, uma formação profunda, mas, na opinião do povo, ensinava sem autoridade. Eram incapazes de ter empatia com a realidade do povo e não falava nada de novo. Jesus, por outro lado, os surpreende com sua autoridade. O que ele disse para dar tamanha impressão, tamanha reação, Marcos não fala, pois sua tática consiste em despertar a curiosidade da leitora e incentivá-la a continuar lendo. Nem todos estavam tão satisfeitos assim com o que ouviam. Há alguém que reage contra. Estava na sinagoga um homem possuído por um espírito impuro e que começou a gritar: "O que temos a ver com você, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Eu sei quem você é o Santo de Deus." E Jesus o repreendeu: "Cala-te e saia dele." Na concepção dramática de Marcos, espíritos impuros e demônios formam um exército de Satanás. Ao lermos o Evangelho, temos a impressão de que os demônios são menos perigosos do que os espíritos impuros. Para isso, você tem que passar o Evangelho inteiro e comparando os dois, que não é o caso agora. Marcos cita os espíritos impuros 11 vezes, enquanto que os demônios ele menciona 10 vezes. Os demônios escravizam a pessoa com todos os tipos de doenças e infortúnios. Mas Marcos nunca diz que uma pessoa é possuída por um demônio. Isto ele afirma acerca do espírito impuro. Uma pessoa possuída por um espírito impuro sofre muito mais do que uma pessoa endemoniada. No evangelho de hoje, é um possuído que se atreve a enfrentar Jesus, como acontece em outras ocasiões. O espírito impuro perde a batalha. No texto de hoje, Marcos não diz que tipo de sintomas aquele homem possuído apresentava. Ele parece um lunático. Como a nossa ideia de diabo é muito marcada por uma série de doutrinas posteriores, é preciso entender que no Evangelho de Marcos, os espíritos impuros aparecem com duas características principais. A primeira, servem para explicar casos complicados para a medicina da época, doenças que ninguém conhecia. E a segunda coisa, expressam oposição radical ao plano de Deus. Em primeiro lugar, que é aquela questão de explicar doenças que a medicina da época não conhecia, em Marcos há 2 episódios famosos que vocês conhecem. No capítulo 5, o rapaz possuído em Gerasa. E no capítulo 9, que depois vocês podem ler, é o menino surdo-mudo epilético, que é apresentado como possuído por um espírito mudo e surdo.
Mas eles também expressam oposição radical ao plano de Deus, eles, os espíritos impuros, para prejudicar as pessoas, né? Essa oposição radical ao plano de Deus tem como finalidade não atingir Deus, mas prejudicar a caminhada do povo de Deus. O espírito impuro dissemina falsas doutrinas e distorce o projeto libertador do reino. É o que vemos no protesto da pessoa possuída pelo espírito impuro no evangelho de hoje. O homem possuído coloca-se contra a atividade de Jesus. Veja que o homem possuído reconhece o poder de Jesus, sabe quem ele é e que tem a missão de ensinar e libertar o povo da escravidão dos falsos pastores. E mesmo assim, o espírito impuro se levanta contra. Um dado curioso é que o espírito impuro está dentro da sinagoga. Marcos faz uma dura crítica a alguns que confundem fidelidade a Deus com participar de ritos ou repetir ritos. Hoje, o espírito impuro está dentro das nossas igrejas, naquelas pessoas que se opõem à caminhada libertadora que Jesus propõe para a igreja. O Evangelho conclui dizendo que todos ficaram tão espantados que fofocavam entre si. Que é isso? Um ensinamento novo com autoridade, que até os espíritos impuros ele dá ordem e eles lhe obedecem? Pois é, hoje, dentro e fora de nossas comunidades, temos pessoas possuídas de um espírito impuro, tão resistente que não obedece nem ao Papa. Essas pessoas criaram uma religião própria, mais preocupada com ritos, com formalidades, do que com o amor e o respeito ao próximo. Será que eles podem ainda ser chamados de cristãos?